Cuidado, eu disse cuidado com os filmes de terror. Presta atenção nesse testemunho aqui e eu já trago meu comentário ao final, olha só. O filme de terror, ele abre portais. Você não tem dimensão. Escuta, essa mesma enteada minha, ela era apaixonada por filme de terror. E ela não acreditava que poderia abrir portais, né? Tinha uma série que era muito famosa sobre mundo espiritual, sobrenatural. E um dia eu falei assim pra ela, Daninha, você fica assistindo essas coisas aí, você não tem estrutura. Se acontecer alguma coisa pra guerrear, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, é meio perigoso, né? Não, mamãe, não tem nada a ver, né? Eles só estão mostrando aqui, olha que interessante isso aqui. Eu falei, então tá bom, não vou me estressar, né? Eu falei assim, né? O que acontece? Nós recebemos um casal de amigos lá, da Espanha, que estava lá em casa e tal. O Vitinho era pequeno e o menino olhou pro Vitor assim, o menino olhou bem fixo assim pro Vitor assim, foi na direção do Vitor, brincando, tudo normal. Do nada foi lá e jogou o Vitor dentro da piscina. Meu filho quase morre afogado. E ela estava terminando já a série. Ela passava a noite assistindo aquele negócio. Aconteceu aquilo. Aí eu peguei o Vitor, na época foi um desespero, aquela coisa toda. Só que o que nos chamou a atenção, que o Piá olhou assim, parado assim. E ele foi na direção do Vitor, como se ele tivesse congelado, sabe? E fez assim. A mãe dele ficou chocada pelo comportamento dele. E a mãe dele falou assim, o meu filho não é assim. Quando falou, meu filho não é assim, eu falei, Jefferson. Eu já falei para essas meninas não ficar assistindo esse negócio abre portal e tal, e tal, e tal, e tal. O que eu fiz? Eu falei, Deus, permita que ela tenha uma experiência. Aí aquele dia que aconteceu esse fato... É a melhor coisa que tem. Deus, dá experiência pra pessoa, dá? Ela estava lá, nas últimas capítulos da série, né? Aí tá. De repente ela termina e tal... Ficou cansado, tal, fechou o note, desligou o note e fechou o note. Aí ela pegou e estava estudando lá para a prova e tal. De repente, o note dela começa, desligado tudo, começa a tocar na introdução lá da série, sozinho. Começa a tocar. Quando ela abre o note, era a série lá. E ela desligou e fechou o note. Depois ligava de novo, sozinho. Aí ela se desesperou. E daí... ela pegou e desceu correndo, tava só eu, na época mais uma jovem lá da igreja estava comigo lá em casa, o Jefferson não estava. Aí nós pegamos, ela ficou muito desesperada, eu falei, agora, Deus ouviu minhas orações. Aí eu falei para ela, agora nós vamos desligar isso no mundo espiritual, vamos fechar esse portal, porque tem um demônio que está entrando aqui dentro de casa. Olha o que aconteceu com o Vitor. Ela aceitou, nós fomos orar. Quando a gente começou a orar, eu falei assim pra jovem, na época era a Jennifer, eu falei, enquanto você ora lá embaixo, eu vou orar aqui em cima. Rapaz, quando eu orava dentro do quarto dela, aonde tinha pelo, arrepiava. Eu mandando aqueles espíritos ruins embora. Fui descendo a escada, eu ia arrepiando assim. Quando eu tava descendo a segunda escada, a Jennifer lá fora começou a gritar, ai, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Rapaz, eu desci correndo, levei um susto. Falei, o que foi? A Jennifer falou, pastora, me arrepia tudo. Uma mão saiu de dentro da piscina e puxou minha perna, quase que eu caí lá dentro, eu não sei nadar. O mesmo demônio que quis matar o meu filho afogado, é o demônio que veio lá em casa através daquele portal que ela abriu. Só acredita nessas coisas só quem passa. Exatamente. Aí tem esse negócio, né? Tem gente que duvida. E é aquilo que eu sempre falo. É um direito seu duvidar. Porém, é um dever nosso alertar e avisar. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. O mundo espiritual é mais real do que você pensa. E eu falo que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui em que nós vivemos. O mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo aqui que nós estamos, esse mundo físico. Por quê, irmão Sherman? Porque o mundo espiritual já existe, há muitos anos-luz antes desse mundo existir. Na verdade, sempre existiu, né? Porque Deus é espírito. O céu é espiritual. Tudo lá é espiritual, né? Então existe, sempre existiu. Tudo que foi feito nesse mundo foi Deus quem fez. Tudo que foi feito em todo o planeta, né? Em todo o universo, foi Deus que fez. Sem Deus, nada do que foi feito se fez. E todas as coisas foram feitas por Deus. Deus é aquele que antecede o tempo, porque o tempo foi criado por ele. Nada criou Deus, porque se eu falo que alguma coisa criou Deus, Deus teria que ser criatura e não criador, mas ele é o criador de todas as coisas, porque
todas as coisas existem por causa dele. O fato é que o mundo espiritual sempre existiu. E esse mundo terreno aqui, esse mundo carnal que nós estamos vivos aqui, estamos contemplando, é um mundo que vem depois. Então o nosso mundo aqui, ele é reflexo do mundo espiritual, de um mundo que sempre existiu. O fato é que o inimigo entra por intermédio de legalidades também. O inimigo, ele atua por intermédio de legalidades. Toda vez que ele tem uma legalidade, sempre que ele tem uma legalidade, ali ele pode atuar. Ele tem direito, inclusive, de atuar. Ele tem direito. É como se tivesse algo ali, sabe, uma procuração na mão dele, né? Sempre que encontrar uma legalidade, ele pode entrar, ele pode atuar. Isso dá direito para ele fazer. Por isso temos que vigiar o tempo todo. Inclusive a Bíblia diz o seguinte: o inimigo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar o tempo todo. Outro ponto aqui importante é que você precisa entender a Bíblia. Jesus repreendeu o inimigo por intermédio da palavra. Jesus utilizou a palavra. Lê lá em Mateus capítulo 4, Jesus sendo tentado no deserto. Ele lidou com o inimigo com a palavra, com a Bíblia. Se você não tiver conhecimento bíblico, se você não tiver conhecimento da palavra, dificilmente você saberá lidar com o inimigo da sua alma. E isso é sério. Ele não está brincando. Ele não brinca de ser inimigo. Então eu sempre falo, você precisa entender urgentemente a palavra. Começando pelos 13 principais assuntos que todo cristão já deveria ter entendido há muito tempo atrás. Eu sempre bato nessa tecla. Ah, irmão Sherman, como eu aprendo esses assuntos? Como eu sei? Quais são esses assuntos? Foi pensando nisso que eu elaborei um programa de ensino, o Discipulado Bíblico, onde eu basicamente vou pegar pela tua mão e caminhar junto com você dentro desses 13 assuntos. Para você ter acesso a esse discipulado é muito simples. Basta você acessar agora o meu perfil, clicar no link da minha biografia, é o único link disponível ali para clique. Clicando nesse link você vai entrar no meu site e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado, e vai conversar diretamente comigo. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, e eu te vejo lá do outro lado.